Certa mulher tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastava com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: "Quem tocou em mim?" E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: "Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem tocou em mim?" Disse Jesus: "Alguém tocou em mim, senti que de mim saiu poder." Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo que havia tocado nele e como logo fora curada. Então ele lhe disse: "Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz." Esse é um texto que nós lemos nos evangelhos, especificamente, este está no capítulo 8 do evangelho escrito por Lucas, a partir do versículo 43 que eu li. A grande realidade é que esta manhã de reflexão eu quis fazer uma empatia em relação a essa mulher do fluxo de sangue, ou melhor dizendo, uma analogia. Por que não dizer também empatia? Quantas vezes nós vivemos momentos tão difíceis por causa de situações que são incômodas. Na minha reflexão eu parei para pensar a respeito dessa mulher, já que havia gasto todo o seu dinheiro, convivendo com um drama subjetivo tão angustiante. E isso faz com que ela se sentisse com certeza uma mulher ínfima, envergonhada. Com certeza pessoas a deveriam ter relatado o seu problema, e quase nada nunca consegue se esconder. Quando eu falo de empatia, porque quantas vezes eu me senti, não por causa de um fluxo de sangue, mas por causa das execrações, das humilhações tão normais. O ser humano é mau. Eu costumo dizer que o ser humano nasce com a semente do mal. E muitas vezes nós passamos por rotulações e humilhações. No meu caso, a culpa foi maior porque não foi por causa de uma enfermidade, se bem que a medicina tem o alcoolismo como uma doença lenta e gradual e de fins fatais. Quantas vezes eu fui humilhado por causa do meu mal? Durante o momento da escravidão do alcoolismo, e posteriormente quando fiquei sem beber durante 4 anos, mas todavia não havia me convertido ao cristianismo, não havia entregado a minha vida ao Senhor Jesus. Todas as vezes que eu tentava sobressair, era como se alguém me empurrasse para o fundo de uma lagoa turva, sempre me questionando, sempre colocando em dúvida, seja o meu caráter, seja os meus propósitos. Antes me chamavam, você rotulavam, execravam: você é um safado, você é um alcoólatra, você é um cachaceiro, melhor dizendo, a mesma coisa. Posteriormente me julgavam pelo que eu fiz um dia. Você era um cachaceiro, você é um safado, era um safado. E eu tinha que conviver às duras penas com esses tipos de execrações. Depois da minha conversão, certa feita eu estava numa igreja, fui visitar uma igreja e de repente o líder desta igreja, ou melhor dizendo, o pregador, não era nem o líder, ele estava, não sei o que se deu na cabeça dele, mas ele olhou para mim, eu estava sentado em um dos primeiros bancos e começou a me humilhar. E olha que ele estava no altar ministrando a palavra.
Aí eu lembro de você, eu era garçom, mas ô homem chato, você era um alcoólatra, sem vergonha, safado. Mas Deus me deu graça e então eu pude interrompê-lo e dizer: eu não, eu sou uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Por isso é que eu falo sobre a empatia, mesmo depois da conversão e infelizmente na atual conjuntura. Quantas pessoas, mesmo estando de posse deste livro, se dizendo cristãos ou não, ou seja lá qual for a religião, se julgam no direito de julgarem as outras pessoas, de menosprezarem, melhor dizendo, as outras pessoas, vivem nos seus mundinhos e colocam para o lado de fora aqueles que não fazem parte. Algo já que eu gosto tanto de falar sobre analogias, eu me deparo com um filme que fez tanto sucesso algumas décadas atrás, chamado Titanic, em que havia várias classes de pessoas. Me entristece tanto ver a igreja muitas vezes como um Titanic. Existem aqueles que se julgam super importantes, vivem em seus núcleos, e às vezes nós nos tornamos apenas reles coadjuvantes, figurantes, que são muitas vezes, por que não dizer, até mesmo massa de manobra. E não há um tratamento igualitário, não há uma isonomia, infelizmente. Mas nessa hora é que eu me deparo com esse texto, com esta mulher que passou por tantas humilhações, suponho eu, por causa do seu problema, da sua enfermidade. Tanto é que ela não quis falar abertamente, pedindo a que o mestre a curasse. Ela preferiu silenciosamente se achegar a ele e tocar nas suas vestes, tamanha era a sua fé. Jesus Cristo, ao se sentir tocado, ao ver que dele havia saído virtude, fez questão de destacar essa mulher e a chamá-la de filha, trazê-la para si. Com suas palavras, ela foi abraçada, ela foi acariciada. Quando o próprio Cristo disse: filha, vai, não peques mais. Com certeza, por causa da angústia, da amargura, quanto ódio, raízes de amarguras que se formaram no seu íntimo, criando deuses abstratos que faziam com que ela, de certa forma, subjugasse numa retaliação íntima por causa de tanta execração e de tanta humilhação. A grande realidade é que, com certeza, ao sentir-se amada, ao sentir-se amparada, eu tenho convivido com muitos preletores em igrejas, e muitas vezes igrejas até elegantes. Tenho convivido com pessoas que, volto a repetir, como no filme do Titanic, vivem às pompas e, no entanto, se dizem cristãos. Haja vista, certa feita, eu estava na minha própria igreja. Minha igreja é uma igreja até de cunho importante, uma igreja bem conhecida na minha cidade. Creio eu que o Espírito Santo me levou para esta igreja. E quando chegar o tempo, ele vai me tirar, porque eu sirvo não uma denominação. Eu estou numa denominação servindo a um Deus que eu amo tanto. Nada contra a liderança ou qualquer coisa desse aspecto, até mesmo porque eu não posso desprezar a soberania de Deus. Eu não posso colocar Deus em terceiro. Como sempre dizer que Deus não terceirizou a sua igreja. Seja uma igreja ostentosa ou uma igreja ínfima de um cômodo de 3x3, o importante é que o Espírito Santo sempre está com aquele, não na igreja, mas no coração daqueles que o amam de verdade. Mas voltando à minha igreja, havia uma reunião e lá dentro uma das irmãs muito elegante. O incrível é que lá estava havendo uma certa amabilidade. Mas o que me causou muito espanto é que no mesmo dia, assim que saí de fora, eu com essa cara preta minha relaxada, me acheguei a ela, como todo cristão é tipo de todo cristão. Paz, irmã, vai com Deus. Ela me olhou de cima para baixo como se eu fosse
de uma casta inferior, deu as costas e não respondeu. Se fosse um tempo atrás, isso causaria em mim tantas angústias, tantas tristezas. Mas Jesus Cristo um dia me chamou como aquela mulher do fluxo de sangue. Filho, eu te amo e eu te perdoei. Você está curado. Vai e não peques mais. Eu não sei quanto tempo ficarei nesta igreja ostentosa. Para mim tanto faz. Estou lá porque creio que é o propósito de Deus. E quando chegar a hora, se for a vontade dele, eu irei para onde ele bem desejar que eu vá, desde que eu esteja com ele onde eu for. E que ele realmente seja o meu Deus, sem que eu me desvie para a direita ou para a esquerda. O resto é perfumaria. Jesus, como eu costumo dizer, é a seiva da existência. E qual eu gosto muito de analogias, eu me considero como um favo de mel. Apenas a carcaça. E quando nós vemos, para trazer para ficar mais simples, uma colmeia de abelha. Quando nós deparamos com uma colmeia de abelhas, nós vimos elas nutritivas, cheias de mel. Mas ao retirar dali todo o mel, ao retirar dali a rainha, fica apenas um favo vazio, ressecado, pisado no pasto. E é assim que essa carcaça minha se compara a uma colmeia de abelha. Só que nesta colmeia não está a rainha das abelhas, sim o rei dos reis habitando, produzindo doce mel do amor de Deus em meu coração. Sem ele, não passo de um favo ressecado no pasto pisado. Por isso, seja numa igreja chique, ostentosa, ou numa igreja simplória de periferia, seja entre os eruditos conhecedores da teologia, ou daqueles que falam engolindo a letras e têm um conhecimento bem inferior ao meu. O importante é que eu esteja ligado a este livro, e é a ponte que me liga ao Deus vivo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor.